caros deputados aqui presentes, o tema que eu vou tratar neste momento não é dos mais palatáveis, porque infelizmente, em pleno século XXI, nós estamos testemunhando, no estado do Rio de Janeiro, uma gravíssima demonstração de intolerância religiosa. E isso não poderia passar despercebido em hipótese alguma. E é inconcebível que nós, cidadãos, que nós católicos ou de qualquer outra denominação religiosa, estejamos percebendo uma tão lamentável demonstração de intolerância religiosa em nosso estado e em nosso país. Passo a narrar nesse momento os fatos, senhor presidente, do que está ocorrendo. Em 2017, por ocasião dos 300 anos do achamento no Rio Paraíba da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, acompanhando toda a igreja no Brasil, o padre Tiago Lemos, da paróquia Santos Anjos, no Leblon, resolveu, juntamente com seus paroquianos, deputada, fazer uma bela homenagem àquela que para nós católicos é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a lei número 6.802, de 30 de junho de 1980, declara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E isso, em momento algum, fere a laicidade do Estado. No momento oportuno e mais para frente, será necessário demonstrar a diferença entre Estado laico e Estado laicista, que propositalmente vem sendo confundido diuturnamente. E nós precisamos esclarecer que Estado laico, torno a repetir, não é a mesma coisa que Estado ateu, que Estado irreligioso ou que Estado antirreligioso. Mas nós temos percebido que a todo instante essa confusão é feita ou por dolo ou por culpa. Cabe a nós, então, esclarecermos melhor para aqueles que ainda não sabem a diferença entre Estado laico e Estado laicista. Continuemos. Pois bem, por ocasião da festa dos 300 anos do achamento de Nossa Senhora Aparecida, o padre Tiago Lemos, juntamente com seus paroquianos, o que ele fez? Ele construiu um pequeno e belo oratório dedicado a Nossa Senhora. Mas antes disso acontecer, todas as permissões aos órgãos pertinentes foram solicitadas e conseguidas. O padre Tiago, inclusive, deputado Valdec, possui toda a documentação. Ele não construiu o oratório na praça pública de qualquer maneira. Ele solicitou aos órgãos pertinentes, presidente, as permissões que se faziam necessárias. E já havia uma tradição dos paroquianos se reunirem na Praça Milton Campos para rezarem um terço. Por mais de 12 anos, toda quarta-feira,
as pessoas se reuniam na praça para orar. Idosos, crianças, jovens se reuniam na praça, deputado Valdec, deputado Bruno Dallauri, para rezarem o terço, em silêncio. Durante 12 anos, a praça era ocupada desta maneira, de uma maneira saudável, respeitando as tradições do nosso povo, a religiosidade do nosso povo. Pois bem, um morador se sentiu incomodado. Depois de 12 anos, um morador se sentiu incomodado porque a Praça Milton Campos era usada para celebrar a fé. E o que ele fez? Ele fez uma reclamação à ouvidoria do Ministério Público. Nós respeitamos o direito dele. Mas vocês vão entender agora o que o Ministério Público fez. Esse morador faz uma reclamação ao Ministério Público, incomodado com aquele oratório na praça, incomodado com aquelas orações. O Ministério Público acolhe aquela reclamação, mas não satisfeito, dá início ao inquérito civil URB 1194, ou mais conhecido como inquérito da intolerância religiosa. Este inquérito está sendo conhecido como inquérito da intolerância religiosa acertadamente, senhor presidente. E por que isso? Porque o membro do Ministério Público, deputado, ele está pedindo a retirada de todos os oratórios construídos em praça pública a partir de 1988. E a proibição de que novos oratórios sejam construídos. Isso é um absurdo. Eu vou repetir, porque muitas pessoas que estão ouvindo talvez não acreditem ou estejam achando que entenderam errado. Eu vou repetir. Um morador fez uma reclamação à ouvidoria do Ministério Público. O Ministério Público acolhe aquela reclamação e o promotor do caso, ele vai além do pedido do morador. Ele pede que todos os oratórios construídos em praças públicas desde 1988 sejam imediatamente destruídos e que não mais se conceda permissão para que novos oratórios sejam construídos. É uma gravíssima demonstração de intolerância religiosa em pleno século XXI. Hoje são os oratórios. Amanhã haverá uma determinação para implodir o Cristo Redentor, para que não haja celebrações no Natal. E aí teríamos que abolir as árvores enfeitadas, os presépios e etc. Na sequência, deputado, aboliríamos a Páscoa, retiraríamos os nomes de santos e santas de cidades e estados importantes e históricos, como, por exemplo, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo, São Salvador, Santa Catarina, São Luís do Maranhão, São Fidélis, São Carlos, São Caetano, São Bernardo e tantos outros. E dando continuidade ao avanço da intolerância religiosa, os diversos cultos religiosos seriam proibidos, e quem ousasse desobedecer
a este Estado ateu seria severamente punido. Tudo tem um início, deputado Salema, tudo tem um início. Hoje, o promotor quer destruir oratórios e afrontar a fé de milhões de católicos. E amanhã, quais denominações religiosas serão atingidas? Quais? Hoje ele está afrontando a fé de milhões de católicos. Amanhã o que ele fará? Mandará destruir a praça da Bíblia? Mandará interromper a marcha para Jesus? O que será? Não sabemos, porque caso o pedido do MP seja acolhido, isto abrirá um precedente perigoso. É inconcebível que a partir de uma canetada e de uma visão de mundo preconceituosa e distorcida, sem embasamento histórico e completamente discriminatória, o promotor deseja realizar uma ruptura com o passado e reescrever toda a história do povo brasileiro a partir de sua obstinação. Caminho para o fim, senhor presidente. Citando o grande jurista Ives Granda da Silva Martins, ele discorrendo sobre intolerância religiosa e sobre o aumento da intolerância em nosso país, ele diz o seguinte, abre aspas, prometo que termino com o grande jurista. Há algum tempo atrás, uma pesquisa de opinião promovida pelo jornal Folha de São Paulo revelou que a esmagadora maioria do povo brasileiro, mais de 90%, incluídas as pessoas que não tinham religião, deputada Marta Rocha, declarou acreditar em Deus. Não obstante esta realidade, uma minoria atuante, com poucos fundamentos filosóficos e jurídicos, e elevado nível de preconceito e ideologia, pretendeu destruir todos esses valores consagrados na lei suprema, sob simplória afirmação de que o Brasil é um Estado laico e que, portanto, não pode ostentar nenhuma demonstração de religiosidade. Com base nessa ótica, continua Ives Granda, com base nesta ótica, pretendeu que se tirassem todos os símbolos religiosos dos espaços públicos, sob a alegação de que no Estado laico a religião incomoda os que não a professam, confundindo Estado laico com Estado ateu. Não percebeu que, no âmbito da teoria geral do Estado, Estado laico é aquele que não é dirigido por grupos religiosos, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados islâmicos. Olha a definição agora para concluir. Eu preciso concluir. Vou concluir. Apesar de ser belíssimo o seu discurso. Vou concluir. 2 minutos. 2. Estado laico é aquele em que a religião, como instituição, não participa do governo, mas admite, nos países democráticos, que todos os que tenham religião participem da atividade pública como cidadãos, defendendo seus valores e convicções. É esta a razão pela qual, no nosso país, onde a imensa maioria da população acredita em Deus, foram consagrados na lei maior
tantos dispositivos que asseguram aos nacionais e aos residentes as suas convicções e a sua participação na vida pública, considerando a maioria dessas disposições como cláusulas pétreas, ou seja, imodificáveis. Pensar de forma diferente é sustentar que no Estado laico só quem não acredita em Deus pode dirigi-lo e que se proíbe qualquer manifestação baseada em princípios religiosos. Tal esdrúxulo entendimento levaria à ânsia supressora de valores e símbolos vinculados ao eterno, até mesmo a mudança do nome de muitos estados, cidades, ruas e monumentos que homenageiam Deus e os santos. Em outras palavras, segundo essa extravagante maneira de pensar, só a esmagadora minoria dos que não acreditam em Deus é que poderia intervir no governo do Estado laico em clara e preconceituosa demonstração de considerar que quem acredita em Deus é um cidadão de segunda categoria. Só os ateus e agnósticos poderiam conduzir esse modelo de Estado por serem cidadãos de primeira classe, fecha aspas. Que Deus nos livre de sermos enlaçados por tão grande mal e intolerância religiosa. Que Deus não permita, senhor presidente, que o Brasil seja alcançado por tal decisão manifestamente contrária ao povo brasileiro. Que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós. A santa fica e viva Cristo Rei.